Pessoas narcisistas, elas compartimentalizam a vida delas, para elas evitarem serem pegas, para elas evitarem serem expostas pelo que elas realmente são. Então elas são assim besouros sociais, né? Mas elas criam várias façadas, várias máscaras, por isso que elas são chamadas camaleões sociais. É como se elas tivessem assim vários tipos de personalidades diferentes em uma pessoa só. Então elas usam uma máscara para o trabalho, uma máscara com os filhos, uma máscara com você, uma máscara com os parentes dela, uma máscara com teus parentes. Para cada pessoa ela usa uma máscara diferente. Elas têm máscara para os macacos voadores, máscara para certos amigos, uma máscara especial para os amigos que têm uma posição social melhor. Ela tem uma máscara para os vizinhos. Então, as pessoas narcisistas, o que é que elas fazem compartimentalizando a vida delas? Elas evitam que essas pessoas se encontrem no mesmo lugar. Os únicos grupos que você vai ver encontrando a pessoa narcisista ao mesmo tempo é a sua família e a família dela, porque você está num relacionamento com ela quando você está casado com uma pessoa narcisista. Então ela faz questão também de você ter os mesmos amigos que ela, porque aí elas só usam uma máscara só. E elas buscam, às vezes, vítimas em lugares diferentes para que uma vítima não se encontre com a outra. Porque para cada vítima, ela se mostra de uma maneira diferente, ela inventa histórias diferentes. Então, para pessoas narcisistas, quanto mais distante esses grupos que ela se socializa estiverem, melhor, porque aí elas nunca serão pegas nas mentiras. E essas pessoas não se encontrando, ficará mais difícil delas serem pegas agindo de determinada forma com determinada pessoa. Porque ela se mostra de um jeito para uma pessoa e para outra ela se mostra de outro jeito. E ela não quer ser pega nessa contradição, nessas mentiras que elas inventam diferentes para diferentes pessoas. E essa pessoa narcisista só tira essa máscara quando ela está no privado com você. Quando ela mostra o quão abusiva ela é, essa é a verdadeira face da pessoa narcisista. Como ela te trata como lixo, quando ela te invalida, te desvaloriza, te humilha, mente, trai. Essa é a pessoa narcisista, sem a máscara. E um bom sinal para você saber que você está lidando com uma pessoa narcisista é quando alguém do seu trabalho, da sua família ou algum amigo diz para você que essa pessoa narcisista que você está lidando nunca deixou você se encontrar com nenhuma dessas outras pessoas. Porque um dia essa informação chegará até você. E algum colega de trabalho seu algum dia vai dizer assim: engraçado, aquela pessoa que você está lidando nunca me deixou. Eu conheci os teus amigos, ela nunca me convida para ir na tua casa. E para você parar de ficar atraindo pessoas narcisistas para a sua vida, você tem que se colocar numa posição de primeiro eu. Por quê? Se priorizar não é egoísmo. Você dizer primeiro eu não é egoísmo, como foi te ensinado pelas famílias narcisistas, pelas pessoas narcisistas que você lidou sua vida inteira. Porque se você se priorizar, você não vai querer servir pessoas narcisistas. Por isso que você foi condicionado mentalmente para servir os outros desde criança. Quando você nasce em uma família narcisista, essa é a primeira coisa que eles fazem. Você não se priorizar, você não se colocar em primeiro lugar para você servir a eles. E obviamente você vai para a sua vida adulta e você começa a atrair pessoas narcisistas que fazem a mesma coisa que seus pais fizeram. Se priorizar e se colocar em primeiro eu é um ato de amor próprio, é um ato de autocuidado. Você é responsável por cuidar de você mesmo. Você é responsável por se amar, por se validar, por se valorizar. Você tem que cuidar de você e de ninguém mais, porque as pessoas narcisistas colocaram na tua cabeça que você se priorizar é egoísmo, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa ingrata. Porque se elas te ensinassem como você se priorizar, você jamais seria vítima para pessoas narcisistas. Porque pessoas que se colocam em primeiro lugar, elas têm amor próprio. Elas não colocam ninguém à frente delas. E se as pessoas narcisistas não conseguem cuidar delas próprias, problema delas. Você não tem obrigação de cuidar de ninguém, mas de você mesmo. Você pode sim ajudar uma pessoa aqui, outra pessoa ali, ajudar e não se envolver, separar o que é seu e o que é do outro e não carregar as bagagens emocionais de outras pessoas, que é o que narcisistas fazem você carregar. Faz você se responsabilizar pelos erros delas, pelo comportamento abusivo delas. Isso não é obrigação sua.
Corrigir o próprio comportamento abusivo delas é um problema delas. Se elas não conseguem, não é um problema seu. Você tem que se remover disso. Como pessoas narcisistas são egocêntricas, o que é que elas fazem? Se você se prioriza, a sua atenção está em você. E para pessoas narcisistas, a sua atenção tem que ser voltada somente para elas. Ninguém pode brilhar mais que uma pessoa narcisista. O foco é somente elas. Então, se você quer se tornar um repelente para pessoas abusivas e narcisistas, você vai ter que tomar uma decisão radical em relação a você mesmo. Você tem que fazer uma mudança radical na sua percepção interna, na percepção que você tem de você mesmo, da forma que você se enxerga. Para você se enxergar de uma forma que os seus sentimentos e as suas emoções são importantes, que as suas qualidades, os seus defeitos, o seu querer importam. Porque assim você para de colocar pessoas que não prestam no pedestal. Porque assim você para de dar atenção e dar importância a pessoas que te desvalorizam, a pessoas que te invalidam e pessoas que nunca te priorizam, que te colocam no último lugar da fila. E para você se curar desse trauma, você tem que aprender a se amar. Você tem que aprender a se valorizar, aprender a se validar e dizer eu sozinha sou o suficiente e você colocar você mesmo no pedestal. E isso não é egoísmo, isso é amor próprio. E quem se incomodar com isso, você tem que cortar da sua vida. Quando você incorpora isso em você, a sua energia fala por si só. E você vai se tornar um repelente para pessoas narcisistas, pessoas que querem te usar. E você também vai identificar essas pessoas a milhas de distância. E por que isso funciona? Porque pessoas narcisistas querem estar rodeadas de pessoas que o foco estejam só nelas. Pessoas narcisistas querem estar rodeadas de pessoas que sejam obedientes a elas, para elas colocarem a tirania delas em prática. Elas sempre vão buscar pessoas que estejam em volta delas, que as coloquem em um pedestal. Então, que essa pessoa não seja mais você, mas que você se coloque nesse pedestal e tire a pessoa narcisista de lá, que ela não merece estar ali. Na verdade, ela é uma fraude, ela nem existe. Por que você coloca ela nesse lugar? Pega essa pessoa narcisista e devolva ela para os urubus. E depois de tudo que as pessoas narcisistas aprontam com você, às vezes elas até choram, ficam tristes, mas não ficam tristes e choram pelas mesmas razões que você fica triste e chora. Pessoas narcisistas, elas são as criaturas diferentes. Então elas podem ficar tristes e chorar quando elas não conseguem o que elas querem de você, ou quando você some da vida delas, mas não porque elas sintam, e não porque elas te amam, e não porque elas se preocupam com você, mas porque você está negando o suprimento que você dava para ela. Seja dinheiro, seja casa, seja sexo, seja trabalho, seja qualquer coisa que ela tirava de você. Então ela fica triste, ela chora por causa disso. Então ela vai ter que trabalhar um pouquinho, se esforçar um pouco mais, colocar outra máscara e buscar isso em outra vítima. Então, quando uma pessoa narcisista te perde, quando você fecha a porta ou se separa dela, ela vai chorar, ela vai ficar triste, mas não porque ela te ama e não porque ela te quer de volta. Ela vai ficar triste porque ela perdeu a sua escravidão a ela. Ela perdeu de você o que você oferecia como suprimento narcísico. E é só por essa razão mesmo. Porque elas não vão ficar contentes quando elas perdem o escravo pessoal delas. Porque assim elas não vão ganhar mais a sua atenção e a sua adoração a elas. E quando você sai da vida de uma pessoa narcisista, é como se você tirasse ela do pedestal e você destruísse essa ilusão que ela criou na cabeça dela de que ela é perfeita. Então você trinca essa máscara da perfeição e ela não gosta. E às vezes a pessoa narcisista ela até chora para mostrar para você compaixão, mostrar que ela tem sentimentos, mostrar que ela é uma pessoa humana, que ela tem coração bom. E ela faz isso para ganhar sua atenção, para você se compadecer dela e você achar que ela é uma pessoa muito sensível. E aí você também se questiona se o que você pensou de ruim a respeito dela é verdade ou não. Isso também é uma forma de gaslighting para causar confusão mental em você. E às vezes a pessoa narcisista, quando ela finge chorar, quando ela finge estar triste, ela ganha conforto das pessoas, ela ganha essa atenção. E muitas vezes elas fazem isso até em público. Apenas o suficiente para as pessoas verem o quanto elas são humanas, bondosas e empáticas. Porque é assim que elas mantêm o falso ego que elas criaram, né? Enganando todo mundo.
ninguém vai pensar que essa pessoa é monstruosa dentro de 4 paredes. Mas, de fato, essas pessoas narcisistas, quando elas choram lágrimas de crocodilo por elas próprias. Não é por você que elas choram e ficam tristes, é por elas próprias, por não ter te manipulado melhor, por não ter te enganado melhor, por ter deixado você escapar, por não conseguir certas coisas de você. E pessoas narcisistas, elas te machucam 1000 vezes mais quando elas sabem que você as ama, quando elas sabem que vocês se preocupam com ela. Aí sim é que ela te joga embaixo do pé e pisa. E isso serve para qualquer dinâmica, seja com família narcisista, com filhos, com esposos e esposas, com qualquer pessoa. Quando essas pessoas sabem que você as ama, aí sim é que elas humilham. Quando essas pessoas sabem que você se preocupa com elas, aí sim é que ela te humilha. Ela usa isso para conseguir tudo de você. Porque o seu amor, o seu sacrifício por essa pessoa narcisista é um lembrete para ela da infância própria dela. Porque ela fazia tudo isso pelos pais narcisistas dela e ela nunca foi valorizada por isso. Então ela se tornou uma pessoa monstruosa. Quando você ama uma pessoa narcisista e se sacrifica por ela, você é um lembrete de tudo que ela não é com você. Isso causa nela vergonha. E para não deixar isso vir à tona, ela te abusa. Porque o abuso é uma forma de defesa narcisista. Ela quer tamponar tudo o que ela é. Toda dor que ela sentiu no trauma dela, com o abuso. Assim ela não entra em contato com aquela criança ferida. Quando você ama uma pessoa narcisista e se sacrifica por ela, você reflete nela o que ela nunca faz por você e nem por ninguém. Então ela sente que ela é uma pessoa monstruosa, porque você tem algo que ela não tem. Então ela vai te abusar o máximo que ela puder para escapar dessa verdade sobre ela própria. E fazendo de tudo por uma pessoa narcisista, isso fica lembrando a ela tudo que ela nunca faz por você e o que ela nunca vai ser capaz de te dar. Então ela fica ressentida com você, ela começa a te odiar. E o fato de pessoas narcisistas serem incapazes de amar, isso faz bem para ela. Isso porque para elas não amar é ser livre. Porque não amar para elas, elas podem machucar todo mundo e elas não vão sentir nada. Elas não vão sentir culpa, elas vão sentir um prazer em machucar o outro. Que a pessoa narcisista, ela é sádica. Ela é uma criança perversa. E o fato delas não terem que te amar e você ainda continuar amando elas, isso empodera pessoas narcisistas. Elas se sentem superiores a você. Porque o amor para uma pessoa narcisista, todas as suas qualidades boas, é um sinal de fraqueza para elas. E elas jamais querem ser fracas. Todas as suas qualidades refletem na pessoa narcisista quem um dia ela foi. E ela foi abusada por isso. E elas não querem entrar em contato com essa criança ferida. Então, como ela se identificou com a pessoa narcisista da vida delas, elas se tornaram o próprio abusador. Elas não quiseram se tornar uma pessoa empática, não se identificou com o pai empático, porque eles viam como uma pessoa fraca, uma pessoa que era humilhada, que aturava o abuso. Então, você reflete isso nelas e elas odeiam você por isso. Porque você está refletindo uma parte delas que elas jamais querem entrar em contato, elas jamais querem enxergar essa verdade sobre elas próprias. E a pessoa narcisista, ela adora uma zona de conforto, né? Ela está confortável em saber que você ama ela e você sabe que ela não te ama e mesmo assim você fica com ela. Então ela pensa, eu vou mudar para quê? Se sendo quem eu sou monstruosa, essa pessoa ainda me ama. Se você ama essa pessoa narcisista, mesmo ela te tratando como lixo, a pessoa narcisista vê que você é o problema e não ela. Porque colocando a culpa também em você, você não destrói essa ilusão desse falso ego que ela criou na cabeça dela como uma pessoa perfeita. E ai de quem estragar essa ilusão que a pessoa narcisista criou para ela. Esse falso ego jamais pode ser tocado. E quando você fica num relacionamento abusivo, você não está ensinando a pessoa narcisista nada de bom. Você não está ensinando ela a evoluir, a mudar. Porque se mesmo ela te tratando mal, você continua com ela, ela vai pensar o quê? Eu não preciso mudar. Então ela não vai se esforçar para fazer nenhuma mudança, porque ela está sempre conseguindo vítima. Então as vítimas que pessoas narcisistas conseguem são as que dão o poder para ela de continuar sendo narcisista e nunca mudar. Porque ela só vai mudar quando ela não conseguir ninguém. Quando ninguém quiser ficar perto dela sendo o monstro que ela é. Aí sim ela vai sentir que tem alguma coisa de errado. Ela pode não saber que ela é narcisista.
mas isso vai instigar nela um desejo de talvez mudar. Enquanto você passa tempo com uma pessoa narcisista, ela não vai se esforçar para nada para mudar, porque ela sabe que você sempre vai ficar ali. Se sacrificar e amar uma pessoa narcisista é um lembrete para pessoas narcisistas do quão quebradas e traumatizadas elas são. E elas te punem o tempo todo porque você não pode tocar nessa ferida. Você é um lembrete do que essa pessoa narcisista sofreu na infância. Ela tinha as mesmas qualidades que você. Elas veem isso como sinal de fraqueza e elas não querem entrar em contato com essa vulnerabilidade delas. E criaram esse falso ego para se proteger do próprio trauma. Então, quando uma pessoa narcisista está se relacionando com uma pessoa empática, um reflete no outro aquilo que tem que ser curado. Só que você, como pessoa empática, você sofre muito mais porque você sente a dor. A pessoa narcisista, não. Então, por isso que pessoas empáticas sempre evoluem e se tornam pessoas melhores, e a pessoa narcisista não. Porque ela escapa dela o tempo todo. Você vai ver pessoas narcisistas chorando e ficando tristes por razões bobas e superficiais, por situações que beneficiariam elas. Mas elas nunca vão chorar e ficar tristes por razões reais, como a morte de alguém, a morte de um filho, a morte de um pai ou de uma mãe. Elas não choram quando é uma situação séria. E muito menos ficam tristes. É só por razões superficiais, egóicas, que serviriam a ela de alguma forma. Então, quando você fica tentando agradar demais uma pessoa narcisista, mostrar todo o seu amor que você tem por ela, você lembra a elas o quanto elas foram descartadas e rejeitadas na infância pelas pessoas que elas amavam, que era o pai e a mãe. Mas não fique com pena da pessoa narcisista e tolere o abuso que ela te inflige, não. Porque o trauma que a pessoa narcisista sofreu foi tão doloroso quanto o trauma que você sofreu. Tanto que você se tornou empática e muitos dos seus irmãos narcisistas. Vocês sofreram a mesma coisa. Se você tiver que sentir pena de alguém, sinta pena de você mesmo, para você sair do abuso e cair fora desse ciclo abusivo. Porque você tem que entender que você não é saco de pancada de ninguém. Você não é e não deve ser. Então, a habilidade de uma pessoa narcisista de amar, ela transformou isso em uma habilidade de odiar. E esse ódio se transforma em um sentimento de euforia. O ódio que uma pessoa narcisista sente que a torna poderosa, superior e dominante. A pessoa narcisista ela é um verdadeiro ditador, tanto quanto o Hitler. Então, pessoas narcisistas, elas não querem saber do teu amor e dos sacrifícios que você faz por ela. Ela quer saber do que você está oferecendo a ela. Ela não te diz um eu te amo, ela não te devolve um eu te amo. Porque ela não sente, ela é incapaz de amar alguém. E essa é uma dificuldade das vítimas de aceitarem que elas não estão lidando com uma pessoa normal. Você está lidando com uma pessoa narcisista. Uma pessoa que pode ser psicopata ou sociopata. Elas são frias, calculistas e não têm empatia. E te causar dor não machuca elas. Porque o que interessa para elas é o suprimento narcísico apenas. Ou seja, pode ser o sexo que você dá, pode ser o teto, pode ser dinheiro, pode ser casa, pode ser comida, pode ser a sua escravidão total a elas. E só é isso que importa. Tanto que elas te mostram no dia a dia que é só isso. Quando elas não te elogiam pelo que você faz, elas não agradecem, são sempre ingratas, estão sempre reclamando de tudo, mesmo que você faça tudo. Elas te mostram isso todo santo dia. Então não adianta você ficar perdendo mais um dia da sua vida junto com essas pessoas que você nunca vai receber nada de bom delas. Pessoas narcisistas têm um ego inflado. Elas acham que elas são uma realeza. E a sua escravidão a elas não é mais do que a sua obrigação. Na cabeça delas, você já tem que nascer e saber que é isso que você vai fazer na vida delas. É esse o seu papel, servi-las. E na cabeça delas, você é inferior a elas. Então, quando você tenta mostrar os seus sentimentos para uma pessoa narcisista, ela vai te ignorar. Ela não vai te dar atenção. Não vai dizer as mesmas coisas bonitas para você, porque não é uma relação recíproca. É uma relação de servidão apenas. Isso também é uma forma de te invalidar. Assim você não fala mais dos seus sentimentos para ela, você nunca mais diz para ela que a ama. E é uma forma de te silenciar. Assim você fica quieta. Você não expressa mais os seus sentimentos para ela, porque ela não sabe lidar com isso. Então ela quer calar logo a tua boca. Então você pode ficar num relacionamento com uma pessoa narcisista por vários anos. Ela nunca vai dizer um eu te amo. E se ela disser, é por livre e espontânea pressão, ou para te enganar, ou para te silenciar.
Não é um eu te amo genuíno, porque elas são incapazes de amar, então é impossível um eu te amo ser verdadeiro. Ela não vai dizer porque não é o que ela sente. Ela sente o oposto do amor, que é o ódio por você. Ela também não vai dizer para mostrar que ela tem um controle sobre você, que ela é superior a você e que você pertence a ela. Você é um objeto, uma propriedade. E quando ela falar algo bonito para você ou um eu te amo, ela quer algo de você. Ela vai fingir amor quando ela quiser tirar o suprimento narcísico de você. Então, como a pessoa narcisista, ela vive te estudando, né? Cada passo seu para ela controlar e manipular as tuas emoções, ela sabe que você sempre estará à disposição dela. Ela sabe que você vai sempre dar o seu amor, o seu melhor, dar a sua empatia incondicional para ela. Por que você faz isso? Porque a sua natureza é de uma pessoa boa. A sua natureza humana é boa. E se você só recebe o pior, só recebe o que você não merece, é porque é só isso que essa pessoa narcisista tem para te oferecer. Ela sabe que mesmo ela te tratando mal, você ainda vai ficar com ela. Sendo ela sádica, perversa e demoníaca. Então ela não vai fazer nenhum esforço para mudar, mesmo que você implore. Mesmo que você reclame que tudo que ela faz com você não é certo. Porque você ainda continua ali. É a sua presença que tem que ser removida. Não é o que você fala. Quando você fala para uma pessoa narcisista, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ela não vai acreditar em você. Porque ela já ouviu isso de você 1000 vezes e você nunca fez nada. Quando você está lidando com uma pessoa narcisista, pouco importa o que você diz. O que importa é a sua ação. Porque elas te subestimam. E elas não acreditam que você seja capaz de fazer tal coisas. Porque você vive falando certas coisas e você nunca cumpre. Você vive dizendo que vai deixar ela e nunca deixa. Então, quando finalmente você toma uma ação, a pessoa narcisista ela fica em choque, ela não acredita, porque ela te subestima. Então, se tivesse um verso para descrever como a pessoa narcisista se sente, seria: odeia o próximo como a ti mesmo. Porque é assim que a pessoa narcisista se sente. Ela não expressa isso, mas ela se odeia tanto que ela te odeia. E é só isso que ela tem para oferecer para as pessoas. Ódio. Só coisa ruim. Amar é um presente de Deus. E amar não é vergonha. Amar é um sentimento que pessoas que sentem vergonha de sentir. Pessoas que sentem vergonha são incapazes de sentir. Porque pessoas narcisistas são covardes, incapazes de amar. Porque pior do que uma pessoa não ser amada é uma pessoa que é incapaz de amar.